Bem-vindo ao podcast Café com o CRM, uma iniciativa do CRM Maranhão. Opa, estamos aqui para mais um Café com CRM e hoje vamos falar sobre um tema muito em voga, interessante, e temos para esse debate interessante a presença de especialistas em pneumologia, oncologia e cardiologia. Hoje o tema é cigarro eletrônico, vamos falar sobre os vapes e esse instrumento é mais uma alternativa para auxiliar no manejo da saída do cigarro ou seria um vilão? Essa é a ideia da nossa discussão de hoje. Bom, meu nome é Bernardino, eu sou clínico intensivista, conselheiro do CRM Maranhão e trabalho hoje no Hospital São Domingos e no Hospital UDI, né? Vou apresentar um pouquinho aqui os nossos convidados. Clerton? Olá, eu sou o José Clerton Luiz Araújo, sou médico oncologista clínico e atuo no Hospital São Domingos. Meu nome é Pedro Springer, eu sou médico pneumologista, eu atuo no Hospital São Domingos também, né? Também faço parte da clínica Instituto do Tórax, né, do Maranhão, e atuo também no Hospital Universitário Presidente Dutra. Meu nome é Sâmia Noleto, sou médica cardiologista. Eu atuo no Hospital São Domingos como cardiologista clínico, no Hospital Universitário também como cardiologista clínica e também estou aí num projeto novo da clínica na Casa Vítreo também, na parte de cardiologia do esporte, tá? É um prazer estar aqui hoje. Tá certo, tão bom. A gente tem aí o cigarro eletrônico como tópico, né? E esse elemento aí novo no mercado, né? Na verdade não tão novo, né? Ele entrou aí no mercado em 2003 ali na China, né? Depois na Europa em 2006 já estava sendo comercializado na Europa e essa nova ferramenta aí, digamos assim, veio com uma ideia de auxiliar aquele que é tabagista em trocar o seu hábito de fumar cigarros tradicionais, né, por um cigarro que conceitualmente seria menos tóxico, né, e enfim, foi ganhando o mercado, né? E agora uma série de debates surgem. Será que é adequado? Será que não é? Bom, Pedro, você poderia falar um pouquinho para a gente sobre como funciona o cigarro eletrônico e qual é a relevância desse tema aí para a gente? Muito legal, e como a doutora Samia lembrou, muito obrigado também pelo convite, achei muito legal, eu adoro essas iniciativas, né, de participar, a parte educacional é uma coisa que me atrai bastante. O cigarro eletrônico, na verdade, ele tem uma história diferente, né, porque quando você resgata, eu fui ler o livro do Inca, né, que saiu sobre cigarro eletrônico, e a história dele começa na década de 60, né, na Pensilvânia, com o desenvolvedor dele, né, na verdade ele desenvolveu muito mais um conceito do que um cigarro eletrônico, porque na época não tinha nem tecnologia para produzir, para comercializar ele, né, mas foi muito esperto da pessoa, porque daí ele já tinha patenteado, né. E quando o chinês, né, Lin Hock, né, ele desenvolveu o cigarro eletrônico em 2003, ele entra nessa luta, né, de patente com o americano, né, e fica nessa luta aí por cerca de uns 10 anos até que ele acaba, no final das contas, vendendo a patente para as indústrias, grandes indústrias do tabaco, né, que é inglesas, né, e muito interessante assim, que ele fica nessa luta, né, por 10 anos, e como você mesmo falou, Bernardino, quando ele desenvolve como um método para auxiliar, né, na cessação do tabagismo, porque ele era fumante, né, e aí ele, né, fica nessa briga de patente, até que quando ele consegue a patente, ele vê que tem várias pequenas indústrias produzindo cigarro eletrônico, então ele deve ter ficado muito estressado e acaba vendendo, né, a patente então para as inglesas. E aí a gente passa a ter, né, a partir daí a gente tem 4 gerações de cigarro eletrônico, né, a gente está hoje na 4ª, né. A primeira geração de cigarro eletrônico ela é bem emblemática com relação à funcionalidade, porque todos seguem mais ou menos essa mesma linha. Então ela é muito semelhante ao cigarro, a primeira geração de cigarro eletrônico é semelhante ao cigarro, né, em termos visuais, né.
Então ela A tem aparência era aparência. muito semelhante, é isso? Isso, exatamente. A Os ideia é até visuais. para que a pessoa se sinta, tipo, ó, tô fumando o meu cigarro normal, né? Isso, tipo isso, para ter esse efeito exatamente psicológico, né? De que ela tava. Inclusive, ele tinha uma lanterna de LED na frente, né? Que acendia na hora que Foguinho. você executava atrasado, exatamente, Sim. para a tragada. Então, ele. Você tem na parte posterior, você tem dentro dela uma carga, né? Essa carga, quando você acopla ela na porção anterior, na parte anterior, que é a branquinha, né? Do cigarro eletrônico, desse cigarro de primeira geração, né? Ela fica próxima a uma bobina, né? Essa bobina, quando você faz a inalação, né, ela ativa o microprocessador ativa a bateria, a luz de LED, e logo já esquenta rapidamente essa bobina, né? E nessa partezinha posterior, né, que parece tipo aquela parte que põe na boca do cigarro mesmo, né, daquela coloração mesmo. Aí ela automaticamente já tem um cartucho dentro, né, com a carga, e ela vaporizava a carga, na verdade, né? Então a queima não existe. Não existe queima, porque ela é tão rápida e calcula-se que chega a 350 graus, né, de temperatura. E acaba vaporizando automaticamente a carga. Não chega a ter vaporizador queima. eletrônico, Vaporizador eletrônico. que a ideia inicial era de colocar ali nicotina. Né? Uhum. Semelhante aos patches de nicotina, só que seria de nebulização, Perfeito, digamos perfeito. assim, né? E ele, nessa fase, ele é um sistema fechado. O sistema fechado é o quê? Você compra o cartucho e não consegue adulterar, né? Você não consegue mudar o conteúdo dele, certo? Aí a gente vai para a segunda geração. A segunda geração é aqueles que parecem uma caneta. Não sei se vocês já viram em foto alguma vez. Sim. Eles têm parece uma caneta, assim, né? Que o indivíduo fumante, ele utiliza. A segunda geração, eles chamam de tanks. Ele já descaracteriza, não é mais parecido com cigarro. Ele já não tem mais relação visual nenhuma com cigarro, né? Ele tem uma carga muito mais ampla. E assim como a partir da segunda, eu já consigo modificar o conteúdo da carga. Então, o que era para conter nicotina, às vezes você faz alguma misturinha própria. Né? Então, às vezes tem THC, canabidiose, coisa assim, né? Envolvido. E aí acaba que nessa segunda geração, na terceira geração, aliás, né, a gente tem uma produção de fumaça muito maior. Então essa é uma das características da terceira geração de cigarro eletrônico. Ele inala e solta, né? Quem, né, nessa época viajava assim pela Europa, assim, percebe. Tinha às vezes você olhava assim, uma pessoa estava envolvida de fumaça no rosto, né? E aí isso era obra da terceira geração. E engraçado que isso tem até uma questão comercial ali, né? Sim. Porque acaba chamando a atenção. Sim. E ao mesmo tempo tem a peculiaridade de desaparecer rápido aquela fumaça, né? Perfeito. Então é visual, né? É tudo com a intenção ali de atrair, de seduzir o usuário, né? Até eu agradeço aqui a Samia que trouxe do seu uso próprio aqui, dois aqui, né? Isso, jamais. Não é teu, não? Isso aqui não? Jamais. Tô brincando, né? Isso aqui é brincadeira, viu, pessoal? Não é da Samia, não, foi do Claire. Não, esses dispositivos a gente trouxe aqui para exemplificar, né? Aquilo que o Pedro comentou. Bem, se você quiser usar aí de demonstração, né? Bem assim, para demonstrar a entrada, onde que bota. Esse aqui seria a entrada do bocal, né? Isso. O reservatório fica aí dentro dessa caixa principal. E o interessante é que ele tem até a opção de você regular a intensidade da fumaça. Sim. A intensidade da tragada, digamos assim, né? Então, eu quero mais fumaça, eu quero menos fumaça, né? E é importante a gente lembrar que essa quantidade de fumaça está diretamente associada à quantidade do elemento químico contido ali no líquido, né? A quarta geração, ela fica um pouquinho diferente. Ela já não é mais tão grande, né? Esse aqui mais para a terceira geração mesmo, né? Porque o reservatório é grande, né? E a quarta, ela lembra mais um pendrive. A marca mais famosa é aquela Juul, né? Que é uma, se não me engano, é dinamarquesa. Mas é uma marca que produz, ele parece um pendrivezinho, só que a capacidade, o que é impressionante é a capacidade de conter nicotina, dá cerca de mais de 40 miligramas de
nicotina por ml, né? Então seria o equivalente ao que? A 2 maços e 1 ml. Lembrando que a gente poderia ter os cigarros eletrônicos aí, né, com 0 nicotina, né? Mas a ideia inicial foi de colocar pequenas quantidades de 3, 6 miligramas por ml. Só que exatamente mostrando aí como que foi deturpada essa ideia inicial, é que trata-se de um aparelho nebulizador, que Sim. tem ali a capacidade de ter elementos variáveis dentro daquele líquido, né? E até mesmo concentrações bem acima daquelas que eram esperadas, né? Clerton, se você a gente discutir essa questão aí das dimensões pequenas dessa quarta geração, da descaracterização do dispositivo com relação a um cigarro, você consegue visualizar algum risco ou para os jovens ou para as crianças quanto a isso? Sem dúvida nenhuma, esse risco ele vem de uma forma bem agressiva, principalmente para essa turma mais jovem, porque ele vem realmente descaracterizado a princípio de efeitos maléficos. Vem a parte boa, né, que é o barato de estar na turma, todo mundo usando, inclusive compartilhando esse tipo de pendrive, assim. E o fato de ele ter que até surgiu esse apelido, né, do pendrive, né? Então, o fato dele ter tamanhos diferentes, sabores diferentes, torna atrativo para esse público jovem, que muitas vezes não teve contato com, ou não teve a oportunidade ainda de conhecer, estudar, ou ver alguém passando por um problema pulmonar grave, ou mesmo uma neoplasia avançada secundária ao uso do cigarro ou do charuto. Então, eu acho a falta do conhecimento e a falta de explicar realmente os verdadeiros riscos realmente ainda pode ser o fator que esteja encantando essa galera mais jovem. E aí vem o principal risco, né? Como eles estão sendo expostos de uma forma muito precoce, então assim, a gente ainda não tem o dado claro, purificado de com quanto tempo de exposição, né? A partir de quanto tempo esse paciente que já é usuário e muitas vezes torna-se dependente por conta do conteúdo da nicotina, ele vai começar a realmente ter problemas. Mas o Pedro pode falar melhor para nós. A gente percebe, principalmente cantores, né, que fazem uso crônico desses vapers, mas inclusive os mais modernos, assim, que já têm efeitos colaterais muito precoces, não relacionados a câncer ainda, mas diretamente à parte pulmonar. Perfeito. A gente vê, por exemplo, a história do EVALI, né, que em 2019, né, de 2019 a 2020, entre 2019 e 2020, foram, nos Estados Unidos, se não me engano, 13 mil internações. 68 pessoas morreram de EVALI, né? Você podia falar brevemente assim, o que seria o EVALI, né, para o nosso público aí relembrar? Perfeito. Então, na verdade, assim, o EVALI ele é uma pneumonite, né, uma pneumonia química, né, relacionada ao cigarro eletrônico, ao uso dos vapers, né, do vape. O usuário ele tem que ter esse histórico, né, de ter tido pelo menos nos últimos 3 meses o consumo do vape, né. Ele tem que ter investigação viral, tem que ter um painel viral negativo, mostrando que realmente não é uma infecção viral, tem que ter uma investigação bacteriana, exames laboratoriais, dizendo que não é uma infecção bacteriana, né? E é uma lesão aguda, né? A lesão é aguda, exatamente. Surge é como se fosse uma pneumonia mesmo, né? As imagens podem ser desde vidro fosco até imagens em consolidação, mesmo como uma pneumonia, pneumonia organização, que são aquelas consolidações mais peribroncovasculares. E ela está no lavado broncoalveolar e na biópsia, pelo menos, e biópsia transbronca, né, a gente percebe que existem leucócitos com conteúdo de gordura internamente, né? Então, por isso que se levou a algumas hipóteses, né? A gente não sabe até hoje ao certo quem causa. Etiologia, Exato, EVALI. A gente sabe que havia uma maior parte dos indivíduos, eles tinham relato de uso de dispositivos contendo THC, né? Aí uma maior parte, mas não eram todos, então não responde 100% da pergunta, né? Então ficou-se com aquela possibilidade de estar relacionado com um dos solventes, né? Que dentro dos e-liquids, né, tem uma mistura com vitamina E. Como a vitamina E é muito gordurosa,
talvez fosse ela quem estivesse corroborando para o surgimento do EVALI, né? E a lalada, né? É um tipo de vitamina que não foi feito para ser, né, elevada a 350 graus de temperatura e inalada, né? Então, isso poderia ser uma das causas. Então, verdadeiramente a gente não sabe qual é a causa, não. Interessante isso. Perfeito. E essa lesão aguda promovida aí pelo cigarro eletrônico, ela pode chegar até mesmo a levar à morte, né? Então, em 2019, que foi feito um trabalho mostrando aí a frequência aumentada aí dessas lesões agudas que foram atribuídas ao vape, documentou 68 casos de óbito, né? Se não me engano, nos Estados Unidos, né? Pelo EVALI. Né? Então, essa lesão aguda pulmonar secundária ao uso aí do vape, né? E, Sâmia, a gente falando aí sobre essas características do cigarro eletrônico, desses dispositivos eletrônicos de fumo, né? Que é como também é chamado. Falamos aí sobre as gerações, né? Falamos aí sobre a característica física, né? Tirando um pouquinho daquele aspecto do cigarro tradicional, e parece que existem uma série de outras características que deixam o vape sedutor, né, para o jovem, né? O que você poderia dizer aí que são armadilhas da indústria para deixar o vape mais sedutor e conquistar mais adeptos aí? O vape ele veio assim com algumas combinações, possíveis combinações de substâncias, em torno de 7.000 possíveis combinações, sabores. Então isso acaba atraindo o jovem, principalmente, como se fosse inofensivo, né, para a saúde. Então o cheiro tem cheiro bom, né? Então, ao invés de ser aquele cheiro desconfortável do cigarro tradicional, que é justamente um dos pontos que a indústria utilizou, né, para pegar esse público jovem, porque o cheiro do cigarro incomodava, as pessoas se afastavam, né? Quem estava fumando, afasta dessa pessoa, porque fica com mau cheiro, a roupa fica impregnada, e o vape veio desmistificar a história do cheiro, né? Então o cheiro é um cheiro agradável, então acaba atraindo em vez de ter o repúdio. E essas possíveis combinações atraem. O jovem quer experimentar um sabor, hoje, amanhã ele troca. Sabor de tudo. Ele troca de cigarro por um outro sabor. Então isso acaba estimulando, né? Vários tipos de sabor de menta, melancia, frutas, até né? De comida tem, né? Tem uns que é de salgado. Tem várias opções, e isso acabou atraindo um público jovem. Então, hoje o consumo entre os jovens, 65%, a gente estava até comentando um pouco antes, dos jovens passaram a consumir esse cigarro e nunca tiveram contato com o cigarro tradicional, achando realmente que é inofensivo por ausência mesmo de conhecimento sobre o que tem ali, né? Se em termos de estudo científico, algumas áreas têm pouco evidências científicas ainda, imagina o jovem ter acesso a essa informação, né? Da parte maléfica que aquilo ali traz. Né? Então a gente vê isso aí, que são evidências que falam a favor de a indústria do fumo não estar tão bem intencionada assim, né? A gente vê, peraí, um equipamento que descaracterizou aquela imagem já estigmatizada do cigarro. Né? Então ele é bonitinho, colorido, acende luzinha. Virou um artigo de luxo, né? Exatamente. Chique aí. Então, né? A gente vê uma fumacinha bonita, bacana, que desaparece rápido, né? Não fede, né? Com um cheiro bom, com um gosto bom, olha só, né? E ainda com elementos ali que podem gerar um vício, né? Tipo aí a nicotina, né? E ainda por cima conquistando uma geração nova, né? Eu estava vendo um estudo que mostrou que dos jovens de 18 a 24 anos que usam, em torno de 65% deles que usam vape não usaram ainda, não usam o cigarro tradicional. Então, olha só como é uma falácia aquela expressão, né? Ah, não, o vape está aí para auxiliar
na sensação, retirada do cigarro, né? E muitos dos usuários de cigarro tradicional que passaram a usar o vape usam os dois, né? E não substituíram. É isso mesmo que você vê no dia a dia, Pedro? É o próprio desenvolvedor, né? O Link, ó, que hoje fomos os dois, tá? Cigarro eletrônico e o tradicional, não largou nenhum deles. E na prática é isso mesmo, que a gente teve um estudo até do New England, acho que foi do ano passado, né, falando sobre o uso do cigarro eletrônico para a cessação de tabagismo. E o que a gente vê no final é isso, 80% dos pacientes continuaram usando depois de um ano cigarro eletrônico. Então, né, parou de fumar? Não, ele trocou, né? Qual é o racional disso? Ele tem 95% menos de substância tóxica. E é verdade, ele tem bem menos substância tóxica do que o cigarro convencional, né? Pelo menos em concentração, sim, né? Mas tem muitas substâncias, né? Pelo menos umas 2.000 aí, umas 80 relacionadas diretamente com câncer, né? Então, a resposta é, né? Eu vou trocar um veneno por um veneno menor, né? Acho que não é um racional bom, né? O ideal é a gente trocar e libertar o paciente, né, desse tipo de dependência. E o cigarro eletrônico não serve para cessação de tabagismo. E também o impacto dessas substâncias novas que tem, ninguém conhece a longo prazo, né? O tempo de comercialização e do uso do cigarro eletrônico começou em 2000, estamos em 2024, 24 anos. Ninguém sabe o impacto disso também a longo prazo. Essas 2.000 substâncias, o que é que causam? Sim. Quais são os danos? A gente já conhece alguns danos, fora os milhares de danos ainda que estão por vir, né? Já que você tocou nesse assunto, você poderia compartilhar um pouquinho com a gente o que se sabe hoje já de efeito cardiovascular que o vape pode promover, seja pela nicotina, seja pelas substâncias que ali estão, né? O que impacta no nosso coração? A nicotina, a gente já conhece bem o impacto dela do ponto de vista cardiovascular, né? Aquele uso inicial, aumento de frequência cardíaca, pressão arterial, esse a gente conhece. O processo inflamatório que ela gera na base do vaso mesmo, acelerando o processo de formação de placa. Então, esse processo ele já é conhecido e ele aumenta mesmo a chance de infarto de 1,7%. Então, o cigarro eletrônico aumenta praticamente, dobra a sua chance de infartar. Tem um estudo que saiu no JAMA, bem interessante, que se pergunta por que tanto jovem tem infartado nos últimos tempos. E uma pergunta que eu também recebo muito no consultório. Tem 32 anos e infartou, tem 40 anos e está infartando. Por que disso? E o estudo foi bem claro nos 3 grandes fatores de risco para isso. O sedentarismo, a história familiar positiva e o uso do cigarro, principalmente o eletrônico. Então, o impacto cardiovascular, tanto para infarto quanto para o acidente vascular encefálico, dobrou, né? A Sociedade Brasileira se posicionou, da cardiologia se posicionou e da neurologia também. Teve até uma publicação agora recente, Sim, de abril, se não me engano, abril ou março, né? Falando sobre a posição da SBC, né? Então a SBC, ela é bem clara nesse impacto. Ela se posicionou contra o uso do cigarro eletrônico, com os efeitos maléficos. Mostrou, do ponto de vista científico, esse aumento dessa incidência mesmo do infarto, principalmente nos jovens. Demonstrou todas as possíveis lesões que vão desde a boca, crânio, até a parte do corpo, tudo. Olho, né? Pode estar comprometido? Olho, boca, garganta, intestino, coração, dente cérebro, também. Tudo. Alterar ali a doença periodontal, alterar a tonalidade do dente, né? Inclusive tem uma figura que é bem representativa nesse posicionamento, que mostra as evidências em cada órgão, em cada parte do corpo humano. E inclusive ela fala de que a gente até conversou anteriormente, mostrando aonde essa substância pode ser encontrada, né? Foi testada na saliva, no cabelo, na urina, e foi encontrado substâncias do cigarro eletrônico, inclusive no leite materno. Então, o bebê... Mas então quer dizer que o cigarro eletrônico não vai prejudicar exclusivamente quem fuma? É isso que você está falando, Sam? Exatamente isso que eu estou falando. Inclusive quem está do lado, né? Essa evidência que teve... O bebê amamentando e passou pelo leite materno substâncias que foram encontradas no bebê.
Então, assim, até quem não está fumando está recebendo o impacto cardiovascular disso. Isso já era conhecido com o cigarro tradicional e está sendo comprovado também com o uso do cigarro eletrônico. Então, o que a indústria tentou desmistificar, que não existe esse impacto, cai totalmente em desuso. Isso é muito Mais uma importante, vez né? outra, né? A história se repetindo, né? E assim, a gente teve um estudo até recente, acho que você pode até comentar sobre ele, que é sobre AVC, né? Que eles fizeram uma análise de pacientes que eram usuários de cigarro eletrônico, usuário dos dois, o cigarro eletrônico e convencional, e usuários de cigarro convencional e não usuários, né? Não fumavam. E o que eles viram é que, assim, como quem usava cigarro eletrônico sozinho, né? Eles não tinham um aumento da incidência de AVC. Mas, em compensação, quando acontecia, era significativamente mais jovem. Então, assim, enquanto os outros tinham uma média de 55 ou 57 anos para ocorrência do AVC, era 45, 44 anos para ocorrência de AVC. Então, com certeza tem algum mecanismo, né? Tem a lesão endovascular, Sim. né? De uma forma diferente do cigarro convencional. É melhor? Não, é diferente, né? Mas causa lesão igual, né? Então isso é extremamente preocupante. Né? Essa disfunção do endotélio, ela está acontecendo realmente de Mais forma precoce, muito precoce. Clerton, a gente viu aí que o SBC se posicionou. A Sociedade Brasileira de Oncologia tem algum posicionamento já sobre o cigarro eletrônico, né? Sim, também ela se manifestou de forma bem pertinente contra o uso do cigarro eletrônico pela evidência, através de estudos científicos. Tem um estudo sul-coreano que já mostrou que o uso o acometimento de câncer de pulmão, ele existe de uma forma mais prevalente em pacientes que fumam em relação aos que não fumam. Então, assim, já tem essa evidência e, assim, a gente ainda não consegue estabelecer o tempo de uso ou a forma de uso. Fica até, Pedro pode nos auxiliar nesse ponto também, fica até difícil de mensurar, porque como esses dispositivos têm uma formulação que não tem um código explicando a concentração de cada elemento, você não consegue quantificar, mas o que eles vêm trabalhando é colocar esse conteúdo, esse líquido, essa bateria de forma mais concentrada para que ele tenha no menor dispositivo uma maior concentração desses vaporizadores. Então, assim, a gente não consegue estabelecer ainda essa linha de raciocínio com relação a quantos, como a gente fazia anteriormente, quantos anos março o paciente faz uso. E poderia fazer até uma sinalização quanto ao risco aumentado, que é essa caixa de surpresa, que é esse dispositivo, né? Afinal de contas, o que pode estar aqui dentro, né? Até mesmo pelo fato de hoje em dia a gente poder recarregar, né? Isso, né? Esses dispositivos hoje pode recarregar tanto a bateria quanto o conteúdo líquido ali, Sim. né? E a indústria vai produzindo esses líquidos e o que ela está botando ali no líquido, né? Então, de uma certa forma, no primeiro momento, a ideia era botar só nicotina, né? Mas só que depois surgiram aí outras substâncias. E essas substâncias podem ser cancerígenas, né? Isso. E aí Samia levanta um ponto bastante interessante, porque a vaporização ela tem essa ação mais prevalente no pulmão, mas lembrando que toda a superfície que é exposta a esses agentes podem sofrer a ação de mutações que podem levar ao desenvolvimento do câncer. Então, dente, boca, orofaringe, esôfago, inclusive até a bexiga, também é um órgão que, através da eliminação, pode... Então não só porque não está tendo queima que o negócio não faz mal. Não, a vaporização também é prejudicial. Sim. Ele não vai aumentar monóxido, né? Mas... Agora, uma coisa que é interessante é que esse cigarro, né, eletrônico, esse conteúdo que está aqui dentro, né, ele oferta outros riscos também que eu estava vendo, né? A gente pode ter o dano até por intoxicação com o líquido, porque esses dispositivos podem vazar, né? Vazar e a pessoa ter contato direto da mucosa com o líquido. E há uma concentração muito alta de cada um desses elementos. Então, existem casos já descritos de até óbito, né, Pedro? Sim. Por intoxicação por esses dispositivos. Além do fato do dispositivo, como um dispositivo eletrônico, que tem uma célula ali de aquecimento, também existem casos de explosão do dispositivo, levando a danos no indivíduo. Ou seja,
não é inofensivo. Não Ou mesmo. seja, não é inofensivo nem mesmo para usá-lo assim como um dispositivo assim, Recreativo, né? recreativo, não é seguro usá-lo perto de outros indivíduos, né? E puxando aí aquele tópico que a Sâmia falou, achei bem interessante essa colocação da SBC, né? Que fala realmente que eles pegaram uma família que tinha lá a mãe, né, que era gestante, uma criança de 3 anos e o marido ali, que ele era o tabagista. E mediram a presença de elementos tóxicos presentes no vape, né, que apenas o homem da casa estava fumando. E mediram a presença desses elementos, detectando-os na urina, no cabelo, no leite materno, né? Tanto da criança quanto na mãe, né? Mesmo eles não estando fumando diretamente, só de estar ali convivendo com o pai tabagista, né? Então, mais um ponto de alerta, né? Bom, Clerton, né? Então, o cigarro eletrônico, então, a gente pode já, então, pelo que você falou, dizer que ele também tem evidências aí de que seja cancerígeno, né? A nossa orientação é descontinuar o uso e quem não usou, não usar, nem iniciar o uso, porque realmente ele carrega consigo essas características e um risco elevado de várias patologias. Perfeito. Sâmia, arritmias podem surgir diante do uso dele? Isso também é uma preocupação, não é? Não, pode sim. Tanto pelo uso da nicotina quanto dessas substâncias, os solventes que estão, né, dentro do vapor, eles aumentam-se a incidência de várias arritmias. Né? Isso também já é comprovado cientificamente. Aí vai depender do tipo de arritmia, a conduta vai ser bastante variada. Mas o fato é que, sim, aumenta muito a incidência de arritmia. Perfeito. A gente viu, então, falamos um pouquinho sobre o dispositivo, a polêmica aí de quando surgiu, qual é o objetivo desse dispositivo. Falamos sobre, o Pedro relembrou aí as diversas gerações, né, da primeira, quarta geração e as armadilhas que a indústria foi colocando aí neste processo. Falamos sobre o funcionamento do dispositivo, né? Ele tem lá o reservatório do líquido, né? Tem lá a área que faz a vaporização, tem a bateria, que hoje em dia já tem até esse recurso de ser recarregável, né? Interessante que você pode regular até a quantidade de vapor que vai ser gerado, né? Vimos aí os efeitos do uso do vape com lesão aguda pulmonar, vimos os efeitos cardiovasculares, vimos o risco de desenvolver câncer também. Pedro, pode agudizar doenças crônicas pulmonares? Você poderia dizer um pouquinho sobre isso? Paciente que é DPOC, ou paciente que tem asma, criança que tem asma, né? Tem impacto o uso do vape também nesse sentido? Não, com certeza, ele é irritante, né? Ele provoca uma bronquite e ele pode, por isso, provocar exacerbação, esse tipo de doença, tanto a doença pulmonar obstrutiva crônica quanto a asma, né? E provavelmente também é outra causa de doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Mas como o Dr. Clayton mesmo mencionou, é algo que a gente vai ter que observar ao longo dos anos, né? Esperamos que ele suma até lá, né? Mas, né, a gente tem por experiência que, né, essas coisas ainda continuam no mercado por muito tempo. Mas esperamos que ele se reduza bastante. Felizmente a gente já tem até dados, né? Desculpa, mudando um pouquinho até de assunto, de que no Brasil, pelo menos, as taxas não aumentaram, né? De prevalência de fumantes de cigarro eletrônico. Isso é uma coisa muito boa. Mas o vape hoje ele é uma epidemia, a gente fala hoje em epidemia mesmo, mundial, né? Existe campanhas, inclusive na Inglaterra, como tentativa já do governo de retirar, de conter esse uso, né? E eles que começaram esse processo, e viram o tamanho, a dimensão do problema de saúde pública que criaram e estão tentando reverter a situação, mas viram uma epidemia mesmo no mundo todo. E o interessante, assim, que a gente vem discutindo esse tema que para nós é tão prevalente e é tão comum,
principalmente em festas e todo esse consumo, e é um dispositivo que não é regulamentado, né? Não tem lei que autorize, ou seja, ainda é ilegal o uso, né? Então Mas então deve ser muito difícil de comprar, né? Será que é muito difícil de comprar? Em São Paulo você vai tem um quiosquinho do shopping, tem pra vender. Não, É fiscalização. Não precisa nem ir para São Paulo, né? não, o acesso é muito fácil, o acesso é bem fácil. Né? Chega a ser chocante, né? E um ponto de relevância isso, né? Porque ele, apesar de ser proibida a comercialização, a gente encontra, infelizmente, em vários comércios, né? Desde da loja de conveniência no posto, ou no quiosque, no shopping, né, esse dispositivo. E, poxa vida, e ainda por cima, o que tem aqui dentro? Não sabe. A gente não sabe. E talvez, de repente, até para essa turma mais jovem, essa facilidade do acesso pode também ser um fator contribuinte para ele achar que é inócuo, que não vai trazer nenhum prejuízo. Haja visto, ele consegue obtê-lo em qualquer lugar. E também, Cleiton, assim, como não existe uma divulgação dessas informações, do quanto isso faz mal, então a propagação desse conhecimento que a gente está fazendo agora, isso ser levado para o jovem, para ele ter acesso a essa informação, talvez contribua para o não uso daquilo ali. Talvez até ter uma campanha. Porque o jovem não sabe, ele não tem noção, ele não tem dimensão. Também no cigarro tradicional, né? A caixa tradicional já vem com aquela imagem. O governo já foi obrigado, as empresas, né, a colocarem as propagandas mostrando câncer nas carteiras de cigarro. E isso não acontece ainda com cigarro eletrônico. Então, existe mesmo uma propagação de facilidade, de que é bom, de que não faz nenhum mal para a saúde. Então, acho que com a divulgação, o compartilhamento desse conhecimento atual, é importante para que o jovem tenha noção e, com isso, tome a decisão do não uso. E a regulamentação pode até, ainda por cima, gerar a armadilha de uma falsa percepção que aquilo não faz mal, né? Porque a partir do momento que for regulamentado, for autorizado o uso, porque uma outra argumentação é de que se for regulamentado, tem como nós fiscalizarmos. Mas será que essa fiscalização realmente conseguiria? A gente tem ferramentas fiscalizadoras suficientes para isso, né? Então é um ponto que a gente tem que sempre questionar. Existe uma outra argumentação que a indústria do tabaco usa, né? Que é o fato de, se a gente regulamentar, vai ser possível gerar impostos sobre o uso, né? E esses impostos sobre o uso voltariam para a sociedade, né? Qual a opinião de vocês a respeito disso? O custo de imposto do cigarro convencional não paga nem 10% da conta dele, né? A conta dele anual passa da casa dos bilhões, né, no Brasil. E não arrecada isso com imposto de forma alguma. Eu vi um trabalho também que mostrou, acho que foi em 2021, se não me engano, eles pegaram e calcularam qual o custo que foi tido pelo SUS, apenas pelo SUS, com doenças pulmonares secundárias ao tabagismo, né, ao cigarro, naquele ano. Daí foi em torno de 24 bilhões, como o Pedro falou, 24 bilhões. Só que esse valor é 4 vezes maior. Veja só, esse custo com o tratamento de doenças naquele ano foi 4 vezes maior do que o faturamento em impostos da indústria do tabaco. Então, nem mesmo essa alegação de que o imposto que vai ser gerado vai trazer um benefício para a população, né, se sustenta. Porque, afinal de contas, a gente vai ter um retorno, não dá nem para usar essa palavra, né? Vai ter a sociedade vai ter um prejuízo muito maior, né? Porque o gasto com doenças, né, vai ser muito maior, né? Então, é algo para a gente se preocupar muito mesmo. Bom, agora, Samia, se fosse para dar uma palavra final sobre o uso aí do vape para os nossos colegas médicos, para a sociedade como um todo, que a gente sabe que esses
nossos debates têm sido não só assistidos por médicos, mas como pela sociedade, né? O que você falaria aí do ponto de vista cardiovascular? Qual a sua mensagem final? Então, assim, do ponto de vista cardiovascular, o posicionamento da SBC, eu acho que para mim, assim, ele foi perfeito, né? Ao descontinuar o uso é, assim, fundamental, principalmente entre os jovens, onde existe essa epidemia do uso, para a gente evitar o infarto precoce, evitar mesmo o AVE de forma precoce. Então, pacientes jovens que tanto me perguntam lá no consultório, teve um infarto tão jovem, por quê? O cigarro eletrônico contribui diretamente aumentando essa incidência. Então, se a gente puder evitar o uso, evitar o consumo de primeira vez, evitar o acesso a qualquer tipo de cigarro eletrônico, qualquer tipo de cigarro, inclusive o convencional, é uma forma que a gente está contribuindo para a nossa saúde, para evitar a morte mesmo. Nós estamos falando em morte, né, em número de óbitos. Então, assim, não usem, valorizem a sua vida, valorizem a sua saúde. O simples não para o cigarro eletrônico, você está evitando milhares de mortes, que a doença cardiovascular é a que mais mata no mundo. Então, assim, a gente vai estar evitando esse óbito com uma ação simples, uma atitude simples. Perfeito. Cleston, qual que é a sua mensagem final? Na verdade, é evitar o primeiro trago, né? Evitar para que nesse dispositivo, a gente falou de doenças e tudo, mas é uma coisa que é muito pertinente, a nicotina, os altos níveis de nicotina que causam a dependência. Então, uma vez dependente, esse desmame, essa saída desse caminho vai ser mais difícil. Então, assim, a gente sai da seara da dependência, vai para a seara das doenças palpáveis, né? Com risco de óbito agudas e crônicas. Então, assim, realmente evitar o primeiro trago. Boa mensagem, boa mensagem. Pedrão, qual que seria a sua mensagem final aí para os nossos ouvintes? Certo. Então, assim, eu acredito que, comentando assim a respeito de regulamentação, acho que a Anvisa foi muito pertinente em manter, né, a proibição de 2009, né, agora em 2024, né? Então, é proibida ainda a comercialização, propaganda, divulgação, né, qualquer tipo do cigarro eletrônico. Isso deve continuar, tá? Eu acho que a gente perdeu um pouco do que a Samia estava falando, que são as medidas educativas. A década de 90 a gente teve muito pôster, muita propaganda na TV falando sobre cigarros, malefícios do cigarro, né? E aquilo marcou, né, a minha geração, pelo menos, né? A gente... O Brasil é até um exemplo, né, em campanhas antitabagistas, né? Exatamente, entendeu? Então a gente conseguiu reduzir da década de 90 uma população de 30% de fumantes para uma população de hoje em dia, em média, de 9%. Então a gente teve sucesso, sim, né? E acho que medidas educativas são muito importantes. Uma colega comentou numa reunião que a gente está tendo uma coisa que eu achei muito, muito interessante, a proposta que ela falou: tornar esses acometimentos pulmonares pelo cigarro eletrônico uma doença de notificação compulsória. Isso é algo que realmente, assim, eu não tinha pensado até então, mas realmente é uma coisa muito importante se fazer, né? Até para a gente poder ter mais dados para fornecer à população, para dizer, por que você não deve consumir isso aqui? Eles acham, mas não acontece com tanta frequência, né? E aí a gente tem números para fornecer, né? Manter a proibição. O que vocês comentaram, que realmente a gente não sabe o que tem dentro do líquido. Teve um estudo na Austrália que encontrou inúmeras substâncias dentro, tá? Então tinha desde nicotina em cigarro eletrônico que não deveria ter nicotina, THC, canabidiol, né, esses derivados, né? E rimonabant, que é um medicamento para tratamento de obesidade, e até doses baixas de vasodilatadores, sabe, para impotência sexual. E o que impediria dessa indústria, né, com uma intenção, colocar mais elementos aí viciantes ali dentro, né? Perfeito. Então eu acho que realmente manter proibição e investir em medidas educacionais. Eu acho que isso falta também, porque o jovem adulto, jovem e adolescente são os mais vulneráveis, né? Todo lugar que abriu, vamos então regulamentar para a gente saber o que tem dentro. Aí quando você abre, quem que acaba assumindo? Aumenta pelo menos 4 vezes o consumo em jovens e adolescentes. Então eles são muito frágeis para esse tipo de instrumento, né, de dispositivo. Fora que a nicotina ela é muito mais viciante na população adolescente. Então é muito ruim. Então eu acho que manter a proibição, educação, vai ser a chave para a gente conseguir segurar essa onda de cigarro. Perfeito. Eu acho que minha mensagem final também seria exatamente essa,
né, enfatizar a importância de nós compartilharmos essa informação. Compartilhar essa informação com o nosso colega médico, com nossos filhos, com o nosso cônjuge, enfim, de divulgar na nossa família essa informação e pedir para eles irem compartilhando também, porque o que o Pedro falou é verdade, a gente não vê mais a mesma incidência aí das campanhas, né, que a gente tinha anteriormente, e estamos aí vulneráveis a essa sedução que a indústria do fumo tem interesse em ampliar, né, na camada mais jovem e criando aí uma nova legião aí de usuários desses dispositivos eletrônicos de fumo. Eu quero então agradecer a cada um dos nossos convidados, agradecer a você que está aí nos prestigiando, assistindo mais esse vídeo, convidá-lo a curtir o vídeo, compartilhar esse vídeo e nos seguir aqui no YouTube, no Instagram e estar sempre atento às nossas publicações. O Café com CRM é uma iniciativa do CRM Maranhão e que vai estar regularmente compartilhando assuntos importantes de interesse da sociedade e de nós médicos. Café com o CRM Maranhão. Seja bem-vindo ao podcast dos médicos e médicas maranhenses.